Pessoal, eu tive que encerrar a parte da aula anterior mais rápido, porque estava acabando o espaço aqui do celular, e aí eu tive que encerrar aquela parte um pouquinho mais rápido. Só para a gente retomar, nós falamos aí da fratura de Colles, né? A fratura de Colles é uma fratura do punho, pessoal, e ela acontece principalmente quando a gente cai e tenta proteger-se da queda. Então, a maioria das fraturas de punho, onde o paciente vai chegar, eu caí em cima do braço para proteger, eu levei meu braço à frente e fraturei. Então, essa é a fratura de Colles. Nós temos a fratura de Potte. A fratura de Potte é a fratura lá do tornozelo. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Lembra que a gente falou que a fratura de Potte, geralmente ela comete a fíbula e ela comete o maléolo medial. Então, nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês onde que está localizada essa fratura aqui, ó, uma fratura, né, que é a fratura da fíbula, e nós temos aqui a fratura do maléolo medial. Então isso acontece geralmente quando o paciente faz uma entorse que a gente fala de eversão, ou seja, quando o pé vai para fora. E aí você tem a lesão ligamentar e a fratura desses dois ossos. Então é muito comum acontecer a fratura de Potte. A maioria das fraturas de tornozelo são diagnosticadas aí como fratura de Potte, tá certo? Diminuindo aqui, pessoal. Só um minutinho. Então aqui nós falamos da fratura estrelada, né? A fratura estrelada é a fratura da patela. Então, se vocês observarem aí, ó, é como se fosse uma estrela mesmo. Então, ela é conhecida como fratura estrelada, é uma fratura bem grave, pessoal. Geralmente, com esse tipo de fratura, coloca-se uma fixação interna, que é um arame, né? É um fio cirúrgico. Esse fio cirúrgico vai tentar posicionar esse osso aí no lugar. O paciente fica por um bom tempo sem conseguir esticar o joelho, né? Sem conseguir fazer extensão ou flexão do joelho por conta dessa fratura, uma fratura bem dolorida também. Geralmente acontece quando o paciente cai de joelho, né? O paciente cai de joelho no chão e aí você tem esse tipo de fratura, fratura estrelada. A fratura do tofo ou fratura explosiva é quando você deixa alguma coisa cair, pessoal, na sua falange distal. É uma fratura muito comum também. E aí você tem aí uma fratura cominutiva da falange distal. Então, geralmente, quando você deixa cair um peso em cima do seu dedo do pé, né, quando cai aí os atropelamentos também é muito comum acontecer esse tipo de fratura. É uma fratura que acontece muito, fratura laboral que a gente fala, que é durante a pessoa estar trabalhando e deixa um martelo, por exemplo, uma marreta ou um material pesado cair na ponta do dedo. E aí ela é chamada fratura explosiva ou fratura do tofo. Temos fratura impactada, né? Fratura impactada, nessa fratura um fragmento está firmemente cravado no outro, né? E aí é muito comum acontecer esse tipo de fratura também, pessoal. Fratura impactada, essa figura ficou debaixo da letra, mas eu vou tentar aí. Então aqui, ó, a fratura impactada, a gente está vendo que os ossos do carpo eles estão ultrapassando o espaço dos metacarpos. Então geralmente, ó, um osso ele entra dentro do outro praticamente. Então esse é o tipo de fratura impactada. Então nós temos aqui o rádio, por exemplo, ó. Vou aumentar aqui para que vocês consigam visualizar. Então aqui, ó, a fratura impactada, o rádio diminuiu o tamanho dele, né? Então você teve um pedaço do osso entrando para dentro de outro fragmento ósseo. Então isso aí é chamado de fratura impactada. Geralmente acontece com a queda, né? O paciente caiu de uma altura. E aí a fratura muito comum de acontecer nos acidentes mais graves, que é a fratura cominutiva. A fratura cominutiva, pessoal, é quando resulta em dois ou mais fragmentos ósseos. Então, se o seu osso fragmentou em mais de dois pedaços, ele é chamado fratura cominutiva.
quase 100% dessa fratura é cirúrgica, pessoal. Então, só a cirurgia vai conseguir corrigir tantos fragmentos ósseos fora do lugar. Se os fragmentos forem um pouco maior, é feito aquele fixador externo, né, que fica, a gente chama de antena, que ficam fincados ou no braço, ou no antebraço, ou na perna. E aí a gente vai falar desse tipo de fixação, né, depois. O Ilizarov é um tipo muito comum de fixação externa. E aí a gente vai ver que é sempre a indicação de fixação externa por Ilizarov ou por um fixador externo antenado, geralmente é por conta de fraturas cominutivas, que aí cada ferrinho daquele vai segurar o osso em um determinado local, tá certo, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje, a proposta era a gente falar sobre isso. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os tipos de imobilização, e aí a gente vai fazer uma parte prática da imobilização também, tá certo? Então, pessoal, nosso objetivo da aula de hoje era falar sobre fraturas e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre imobilizações, tá? E aí eu vou passar uma parte prática para vocês estarem fazendo em casa também, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro e qualquer dúvida que estiverem, só me perguntar, tá certo? Vou deixar um questionário aí para vocês e nesse questionário vocês vão ter até o próximo encontro nosso, até a próxima aula, para poder estar me respondendo aí, tá certo, pessoal? Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.